A elite globalista quer um Estado internacional. Nada de países, nada de pátrias, nada de Estados-membros, nada de Estados nacionais. Um grande Estado mundial, todo-poderoso, que regule tudo. Como nós cristãos nos devemos posicionar diante disso? Historicamente, quais são as suas origens? Como funcionaria o poder realmente nesse Estado? Ele seria um Estado de todos? Ou ele seria o Estado de uma elite? Vamos ver juntos. Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade de Paz e Meia. Nós estamos juntos aqui para conhecer e nos preparar para esses desafios para o cristão no século XXI, nesse início do século XXI. E essas coisas que nós não sabemos se são boas ou são más, e precisamos estudá-las para conhecê-las, para como cristãos nos posicionarmos diante delas. E temos falado da elite globalista, e hoje nós precisamos fazer um ponto muito importante. Alguns vídeos atrás, nós tínhamos visto aqueles predecessores das grandes fundações, o Grupo Miller e a Sociedade dos Eleitos, lá do Sr. Cecil Rhodes. E bem, as grandes fundações são, digamos assim, um grande instrumento para a ação da chamada elite globalista. E uma das grandes ações é a tentativa de enfraquecimento dos Estados nacionais para fortalecimento de organismos internacionais. Ela é globalista porque ela quer um Estado global, né? Já diz o livro do Heitor de Paula, rumo ao governo mundial totalitário. Então, realmente, se começou a dar passos nesse sentido. As grandes fundações sempre viram isso. Também nesse mesmo vídeo nós falamos como o Sr. Norman Dodd, pesquisando as atas lá da Fundação Carnegie, leu ali que a Fundação Carnegie dando conta, para nós moldarmos um modo de ser de um povo, a melhor maneira de fazer isso é a guerra, né? E não, nós teríamos que envolver os Estados Unidos numa guerra. Essa guerra seria a Primeira Guerra Mundial, que aconteceria alguns anos depois. Bem, fim da Primeira Guerra Mundial, se monta a Liga das Nações, muito influenciada pelo presidente americano, Woodrow Wilson, que era muito vinculada a essa elite globalista. Também o Coronel House, que também era membro da maçonaria, representante dos Rothschild, a primeira dessas grandes famílias que vem a formar a elite globalista. E depois da Primeira Guerra Mundial, então, se faz, com a Liga das Nações, o chamado Tratado de Versalhes, que diz aqui o Nicholas Hager, no livro A Corporação. O Tratado de Versalhes, celebrado entre aliados e na Alemanha em 1919, queria que transferisse as riquezas das monarquias vencidas para as nações do Grande Oriente, a título de indenização por reparações de guerra. As reparações de guerra causariam extensos prejuízos à Alemanha. Portanto, o Tratado de Versalhes decidiu incluir em seu texto uma trégua de 20 anos, que causou uma divisão na Europa. Como declarou Lloyd George era o primeiro-ministro da Inglaterra nessa época, elaboramos um documento escrito que assegura a não ocorrência de guerra por 20 anos. Quando são impostas condições sobre um povo, a Alemanha, as quais ele não tem condições de cumprir, você o está forçando a procurar uma brecha para quebrar o acordo ou entrar em guerra. Aí volta o Nicholas Hager. As previsões de Lloyd George estavam corretas e seriam concretizadas naquele mesmo ano, 1939, 20 anos depois do Tratado de Versalhes. Sempre se verificou isso, sempre foi uma grande crítica ao Tratado de Versalhes, às excessivas obrigações econômicas sobre os povos germânicos, que eles não teriam condições de fazer, e fomentaria um ódio contra as nações aliadas que favoreceriam o clima para a Segunda Guerra Mundial. Sempre na minha vida inteira eu pensei, puxa vida, né? Que infortúnio, que erro de estratégia. Colocaram condições forçadas demais para a Alemanha e incitaram o que seria a Segunda Guerra Mundial.
Mas aí a gente lê aquelas atas da Fundação Carnegie dizendo que a guerra seria uma coisa muito boa, e vê todo esse pessoal criando a Liga das Nações e depois da Segunda Guerra Mundial a ONU, que são entidades internacionais cujo um dos objetivos fundamentais proclamado é o evitar as guerras. Bom, a Segunda Guerra Mundial é um grande incentivo a se criar uma entidade dessa. E a justificar a tese da retirada de poderes dos Estados nacionais para uma entidade internacional, antes a Liga das Nações, depois a Organização das Nações Unidas. Então, é uma coisa terrível, mas as coisas aconteceram como o Sr. Lloyd George previu, e realmente foi um grande erro da Liga das Nações, a forma como o Tratado de Versalhes se colocou. Então, aí o Nicholas Hagner ele continuou colocando diversas entidades que vão se formando e que vão dando forma a que ele chama de A Corporação, é o título do livro, que é essa união dessas entidades todas, uma união não formal, né? não como uma entidade que represente a todas, mas como um grupo de grupos orgânicos, interligados, que se relacionam, que é o mesmo grupo político, o mesmo grupo econômico, o mesmo grupo. O Hager diz que ele tem um caráter dinástico, né? Porque estão ali as grandes famílias, né? Está a família Rothschild, a Rockefeller, a família Morgan, né? Do JP Morgan. Existe uma série de outras famílias que fazem parte, tem listas dessas famílias em diversos desses livros que tratam do assunto, mas que ficam então à frente dessas grandes fundações e também de diversos organismos. Nós tínhamos visto lá naquele vídeo anterior o grupo Milner, né, o Milner Group, e a Sociedade dos Eleitos, do Cecil Rhodes. Então se formou mais um grupo, o Royal Institute of International Affairs, na Grã-Bretanha, evidentemente, que o Sr. Carroll Quigley diz ser nada mais é do que uma extensão do grupo Milner, é uma continuação, que é o grupo que vai então planejar essas grandes ações para essa ação internacional que vai visar os objetivos econômicos e políticos, inclusive o enfraquecimento dos Estados nacionais, para o fortalecimento das entidades internacionais que a elite globalista quer. Estão lá o pessoal do grupo do banco JP Morgan, a Fundação Rockefeller, Grupo Carnegie, Chatham House, que depois este Royal Institute vai ser chamado de Chatham House. Bem, contrataram então um dos maiores historiadores do século XX, talvez o maior historiador do século XX, o Sr. Arnold Toynbee, que escreveu uma das maiores obras de história da humanidade, um estudo da história, A Study of History, em 12 volumes. E o Nicholas Hager traz aqui, em um discurso feito em Copenhagen, em 1931, Toynbee declarou: atualmente estamos lutando com todas as nossas forças para arrancar essa força misteriosa chamada soberania das garras dos Estados nacionais integrantes do nosso mundo. E o tempo todo negamos com nossos lábios o que fazemos com nossas próprias mãos. Isso ele está falando no âmbito do Royal Institute. Então, o que nós estamos fazendo, ele diz, é tentar retirar ao máximo a soberania das nações para a ordem internacional. E nós negamos com os lábios aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Então ele vai contar que nos Estados Unidos, então, se monta nessa época o CFR, que vai ser o equivalente americano, né, o Council on Foreign Relations, vai ser o equivalente americano ao Royal Institute, inglês, que vai reunir, então, nos Estados Unidos, essa elite, representante dos Estados Unidos da elite globalista, para formar essa força global, internacional, mundial, capitaneada por essa elite ocidental. Mas vai dizer que os 12 volumes de A Study of History concedeu ao Arnold Toynbee fama internacional e, por meio dela, exerceu sua influência para disseminar a tese de que os Estados nacionais deveriam ser destruídos e substituídos por grandes blocos econômicos com interesses políticos comuns que no futuro liderariam o governo mundial. Então é isso.
o CFR e aí diversos outros grupos internacionais. O grupo Bilderberg, que é um grupo internacional também. Existe um grande autor, que nós conhecemos também bastante, que é o Daniel Stulin, que tem uma série de livros sobre o grupo Bilderberg. Alguns deles são muito bons. O Daniel Stulin, ele desnuda diversas ações do grupo Bilderberg, ou Clube Bilderberg. No entanto, existe um problema que o senhor Daniel Stulin, pelo que nós notamos, não só eu, mas todos que estudam isso, percebem que o senhor Daniel Stulin é muito vinculado ao presidente russo Vladimir Putin, que é uma outra força internacional, que quer um outro poder internacional, quer um outro poder mundial, uma outra proposta de monopólio de poder global, capitaneado aí pelo Estado russo, ou por uma união entre Rússia e China. Então, o Daniel Stulin conhece muito, ele desmascara muita coisa da elite globalista, porque é interesse dele isso, então, que bom. Mas nós temos que ter cuidado, porque algumas vezes, umas tantas vezes, ele puxa a realidade muito para os interesses da Rússia e do senhor Vladimir Putin, o estrategista dele, o Alexander Dugin. Mas além do grupo Bilderberg, o CFR, o Royal Institute, a Chatham House, na Europa o Clube de Roma, o Clube de Paris, que são entidades europeias que vão ter a mesma função de promover na Europa essa visão internacionalista. A Comissão Trilateral, que então vai ter membros dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão, também sempre com a mesma finalidade. Existe a Fabian Society. A Fabian Society é uma sociedade fabiana, é uma entidade que quer promover o chamado socialismo fabiano no mundo. Essa entidade eu reputo como uma das mais importantes, porque é nela que fazem parte as mentes, de conta que o Nicholas Hager também, diversos membros ali, o John Bernard Shaw, Sidney e Beatrice Webb, H.G. Wells, o Bertrand Russell, que também tem essa ideia. A sociedade fabiana, eles se dizem socialistas, mas é diferente dos comunistas marxistas. Por quê? Eles têm em comum a visão materialista, imanentista de mundo, de que o mundo só podem considerar, ou não existe o dado espiritual, ou ele não deve ser considerado, ele deve ser, ou então, alguns por sociedades secretas e tal, e esoterismos, querem dominar o poder espiritual. Acho que o poder espiritual é um conhecimento secreto que deve ser dominado e usado para fins de obtenção, manutenção e aumento do poder político, inclusive. Mas a Fabian Society não tem aquele dado marxista que é o crer que os problemas do mundo se dão pela criação da propriedade privada e a divisão da humanidade em classes sociais, e que tudo se resolveria com uma revolução, com uma luta de classes que aboliria a propriedade privada e acabaria com as classes. Isso os fabianos não acreditam, embora eles muitas vezes tenham financiado, eles financiem marxistas e a Revolução Bolchevique como experiências, como tentativas. Porque existe uma grande realidade, é que o comunismo foi quem conseguiu realizar o objetivo deles de um Estado todo-poderoso que controla tudo e que é o que eles querem. E que não tem como ser subjugado. Ele vai manter um poder permanente. Então, eles querem isso. Embora não querem, e claramente, eles não querem uma única classe. Não, eles querem ser os dirigentes do mundo. Já falamos várias vezes disso, das castas, às vezes no início teorizado como separados até geneticamente, mas existem os governantes e existem os governados. Mas acharam que o investimento nos marxistas comunistas foi uma coisa boa porque gerou um tipo de Estado que eles querem. Bem, esta a elite globalista e esse Estado... Aí se pergunta assim, mas a elite globalista ela não quer um Estado supranacional? Como é que ela vai achar bom um Estado totalitário nacional como foi o soviético? Sim, uma coisa não se contrapõe em nada à outra. No sentido de soberanias nacionais, ele quer um enfraquecimento do Estado nacionais, quer enfraquecer as soberanias, para que o poder todo esteja no Estado supranacional. Agora, na relação entre Estado e cidadão,
eles querem um fortalecimento máximo do Estado, para que pela criação da burocracia estatal, pelo poder estatal, o cidadão não possa nada, e as classes sociais se mantenham estáticas, e eles, como estão no topo, não tenham o risco de cair. Eles não querem aquele tipo de sociedade, aquele tipo de economia capitalista, liberal, que os colocou no topo do poder econômico, que se tornou o poder político. Já vimos que como que se tornou o poder político? Os estados nacionais ficaram endividados com a elite bancária e depois, né, primeiro os Rothschild, especialmente Rothschild na Europa, e depois nos Estados Unidos, os Morgan e outras classes de setores chaves da economia que ganharam poder econômico absurdo, como os Rockefeller, com toda a questão do petróleo, o Andrew Carnegie, o Jay Gould, sempre em áreas chaves. Bem, então esse grande desejo desse Estado supranacional, desse Estado internacional, desse Estado mundial, de que hoje a ONU seria um embrião. Por isso que nós vemos tantas iniciativas de se querer enfraquecer, de se falar mal dos Estados nacionais. Mas os Estados nacionais ainda são controlados pela sua população. A sua população vota em representantes nos Estados nacionais, vota num parlamento, vota num presidente, ou então um parlamento que vai eleger um primeiro-ministro. Está sempre submetida. Num órgão internacional mundial, essa distância é muito maior e essa submissão simplesmente não acontece. São João Paulo II e o cristianismo em geral sempre exaltou a importância da pátria. Nunca no sentido xenofóbico, nunca no sentido de oposição de povos, mas de que a pátria vem de pai. Os pais, os heróis, os homens e mulheres valorosos daquela terra, é importante que sejam cultivados para exaltação das virtudes e busca das virtudes. Essa vinculação à terra, à pátria, ajuda muito no fomento e desenvolvimento das virtudes. Por isso, a nossa necessidade de atenção e cuidado e rejeição de todas essas ideias que querem enfraquecer demasiado os Estados nacionais para entidades internacionais que são controladas por esses grupos de pessoas, por determinadas famílias mais poderosas, de grupos econômicos mais poderosos, que não têm controle nenhum por parte da população. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente. E Deus abençoe a todos e até o próximo.